o que é o Soluções na Prática, para quem está chegando pela primeira vez. O Soluções na Prática é onde a gente mostra tudo que a gente conversou no papo com as gurias. Quando a gente começou com essa ideia de consultoria grátis, de fazer consultoria online, a gente não pretendia fazer os Soluções na Prática. Mas com o primeiro teve uma coisa que ficou na dúvida de como que a gente ia resolver, o que a gente quis dizer com uma solução. E daí a gente resolveu fazer um e fez um super sucesso, todo mundo adorou. Então a gente resolveu tornar realmente um quadro duplo. Tem o Papo com as Gurias, que é a consultoria, e os Soluções na Prática, onde a gente mostra e ilustra as coisas que a gente falou. Porque arquiteto, às vezes, gente, só consegue falar desenhando. Mas a gente quer provar que é possível, com soluções simples, sem reforma, você fazer grandes transformações. Então a gente não precisa quebrar uma parede, tirar uma viga para você deixar a tua sala maior. Às vezes você tem um truque que você consegue fazer isso. Então é para isso que a gente tá aqui, para mostrar isso para vocês. E para quem não nos conhece, eu sou a Lari. E eu sou a Gabi. Então vamos começar o nosso Soluções na Prática dessa semana. Vamos lá, vamos dividir a tela com vocês para mostrar a sala da Rosana. Aí, vamos lá então. Essa aqui é a sala da Rosana. Essa era na verdade são 3 salas integradas, é um apartamento bem grande. Então tinha uma sala de estar que estava com pouco uso. A gente já vai falar sobre ela. Tinha essa sala do meio, que é a sala de TV. Então nesse móvel de madeira que a gente está enxergando, tá vendo que tem a TV ali embaixo? E uma das reclamações dela, algo que estava incomodando muito, é que esse móvel ele era de uma casa anterior que eles tinham, né? Então eles adaptaram esse móvel para essa casa. E a TV, né? As TVs estão crescendo cada vez mais e o móvel já não estava mais comportando. A TV tá extrapolando ali já o tamanho do móvel, ela não estava mais tendo espaço para ela, então eles queriam mudar esse móvel. Logo, a sala em seguida já era a sala de jantar e não tem nenhuma parede dividindo elas. Vamos ver mais imagens? Aqui então, essa é a outra sala, né, que tá do lado esquerdo da sala de TV, que é uma sala de estar, mas que tava sem muito uso. Porque como o apartamento é grande, eles tinham já outras salas com outras funções, eles acabavam usando mais a sala de TV, por conta da TV, a sala de jantar mais para receber e tudo mais, e essa sala acabou ficando um pouco subutilizada. Ele é um apartamento comprido, então tem esse pedacinho de sala aqui, que é o de estar. Aqui no meio a gente vê o sofá da sala de TV. E lá no fundo tem a sala de jantar, então realmente é um espaço comprido aqui. E essa sala acabava ficando mais subutilizada, como a Lari falou. Isso. E esse aqui é um cantinho ali, quase que como se fosse um hall, né? Porque ele tá bem no alinhamento da porta de entrada principal do apartamento. E também aqui a gente já tem a porta que vai para os quartos. E essa parede aqui com essa tonalidade, né? Esse tom mais rosa, meio roxo que também tava incomodando um pouco elas. Elas queriam mudar Elas, eu digo a Rosana e a Lu, né, que foi a filha dela que acompanhou junto também. Então elas estavam querendo mexer também nessa parte. Então vamos recapitular o que elas tinham de maiores queixas. Nessa primeira sala aqui, era a que mais estava incomodando por conta do móvel que não estava comportando a TV. Era a cor da parede. A cor da parede do hall ali, né? E também aquela divisória que tem na sala de estar, elas estavam um pouco incomodadas, não sabiam muito bem o que fazer com essa divisória. A divisória foi a solução mais fácil, digamos assim, porque quando ela começou a questionar, a gente perguntou o porquê que tinha divisória ali. Daí ela comentou com a gente que antes esse espaço era o ateliê dela, que ela trabalha com cestas, tudo. Então, como era um espaço de trabalho, ela queria dividir um pouco da porta de entrada, que acontece nesse pedaço aqui. E realmente faz muito sentido para essa função. Até porque quando é um ateliê, coisa que a gente mexe assim mais manual, acaba ficando uma baguncinha, alguma coisa, e daí você entrar no apartamento e dar de cara com aquilo, né? Logo na entrada talvez não fosse tão legal. Por isso ela encontrou a solução da divisória,
mas que hoje já não tem mais muito sentido, né? Porque uma das filhas dela saiu de casa, casou, e ela conseguiu um quarto para ser o ateliê. Então ela acabou indo para um lugar fechado, foi para um escritório, montou o ateliê num lugar fechado, e essa sala voltou a ser a sala de estar, que já não é tão usada, então faz menos sentido ainda ter uma divisória. Então essa solução foi fácil, foi tirar a divisória. Até porque a gente consegue daí manter essa integração de todas as salas. Aqui até nessa imagem nem tá mostrando a divisória, dá pra ter uma sensação que realmente vai ficar mais integrada. Vamos começar por aí então, ou pelo móvel da TV? Vamos começar pelo móvel da TV. Então vamos lá. Que era a maior queixa de todas, que a gente ficou quase o papo inteiro conversando disso. Sobre isso. Então, o que acontece com o móvel da TV? Eles têm dois pilares aqui do lado. Dois pilares, o que é? É quando você tem um pedaço de parede que ressalta pra frente, mas esse pedacinho é estrutural, então você não consegue tirar ele dali. Aqui desse lado a gente consegue ver um pedacinho, ó. Tá vendo que ele salta um tantinho da parede, né? Então tinha desse lado um pequenininho e desse lado um pouco mais... Aqui, né? Esse aqui é o pilar um pouco maior desse outro lado. Deixa eu pegar uma marquinha aqui pra gente conseguir ver onde é que ele termina. Então, o que acontece? O que elas fizeram para disfarçar? Que parece o mais intuitivo. Ó, aqui que ele tá terminando, gente. O que parece o mais intuitivo da gente fazer? Colocar um móvel entre eles, porque daí eles aparecem menos ali. Esses dois dentes vão aparecer um pouco menos. Só que com isso a gente verticalizou esse pedaço da sala. Quando a gente verticaliza, a gente acaba segregando e diminuindo o espaço. Então dá uma sensação que essa sala de TV é menor, que essa sala de TV está restrita ao espaço desse móvel. E não é isso que a gente precisa fazer para esconder os pilares. E a gente não necessariamente precisa esconder eles. Então qual foi a solução que a gente passou para ela? Ó, aqui um pouco do que a gente comentou, dessa questão de você apertar e de você segregar. Tendo um móvel baixo e mais comprido, a gente une um pouco mais essa mesa de jantar. Óbvio que é um apartamento em outra escala, bem menor, mas de qualquer maneira a sensação de um móvel verticalizado e de um móvel mais baixo, mais horizontal, é muito diferente. No de baixo ali, nas duas imagens é a mesma sala, né? Dá pra gente ver que é o mesmo ambiente. O que mudou foi só esse móvel da TV. E a gente consegue ver claramente nessas duas imagens que só de colocar esse móvel que não é tão fechado, né, não é verticalizado e é mais linear, a impressão de que a sala de cima é muito maior do que a de baixo. Isso só mexendo em um móvel. Então isso que a gente passou para ela também. Em vez de usar aquele móvel comprido, numa cor forte, né, que está delimitando bastante o espaço, a gente tentar trabalhar com algo mais linear. Alongar. E não, então ela vai precisar fazer um móvelzão planejado, ligando tudo aqui de parede a parede? Não. É uma das ideias, era uma das coisas que ela estava na cabeça, mas ela tem esse buffet aqui que é muito bonito, esse aparador. Então, qual foi a ideia? Passar esse aparador para ser a base da TV aqui. Mas ele não cabe entre os dois pilares. Não tem problema, deixa ele afastado aquele tanto da parede que vai sumir. E por cima, para ligar, fazer uma prateleirona. Uma prateleira bem grande. A gente dá a sensação que a gente tem um móvel único. Como nesse daqui, que a gente tem esse espaço vazio aqui embaixo, mas a sensação que a gente tem é que o móvel começa aqui e termina aqui. Então a gente usa essa prateleira como elemento de ligação. O que acontece? Acaba sendo bem mais barato e tendo menos transtorno. Vamos começar a montar o mood board? Vamos. O que é o mood board, gente? É quando a gente vai colocando aqui nessa página em branco, né, alguns elementos de referência do que a gente comentou dessas soluções para Rosana. Então, primeiro a gente vai colocar essa parede dela ali que já existe, que tem os dois pilares, e que é a parede que ela estava com mais dificuldade de trabalhar no apartamento. Então, esse foi o nosso ponto de partida. E como a Gabi comentou, a gente vai trazer o aparador que ela já tem, aquele buffet que ela já tem, para ser o apoio da TV.
Aqui, gente, é para ter uma ideia do espaço, nada é perfeito, a gente não consegue pegar o aparador que ela tem, mas é para a gente visualizar quais são as intervenções. Então, nada tá super, ó, esse aparador é super diferente do dela, mas não tem problema, ele tá mais ou menos na mesma cor e no todo ele vai gerar essa mensagem. E também a gente sugeriu já de colocar a prateleirinha e a TV ali, manter onde ela tá, mas ou fixar ela na parede, ou às vezes até apoiar ela nessa prateleira que teria a mesma profundidade do móvel, né? E às vezes, gente, o nosso maior problema é a nossa solução, porque provavelmente os pontos de TV, ponto de tomada, tá tudo entre esses pilares. Se a gente colasse o aparador na parede, não ia dar para colocar as coisas na tomada, certo? Então a gente descolando e deixando ele por cima desses pilares, a gente tem um espaço para pôr na tomada. Então a gente tem ali uma fenda para fiação. Acaba que o problema acabou nos ajudando. Os fios vão ficar todos escondidinhos ali naquele espaço e não vai dar nem para enxergar, porque eles estão lá atrás junto com o pilar, que tem uma profundidade pequena. Isso, ó a profundidadezinha aqui, ele é bem pequenininho. A Rosana, ela tem muitos objetos decorativos, ela tem muito, que nem a gente falou, ela tem muito ouro nas mãos, é só uma questão às vezes de você redistribuir as coisas. Então, o que a gente estava vendo aqui? Ela tem uma composição de quadros super bonita. A gente pode usar, para deixar um pouco mais disfarçada essa sala de TV, pensar na composição de parede, unindo a TV aos quadros. Então é como se a TV fosse um outro quadro. O que a gente faz? Não tem tanto aquele destaque para a sala da TV, aquele destaque de home, e acaba ficando mais confortável o espaço. Como nessas imagens aqui. A gente tira a importância da TV e faz com que ela faça parte da composição de quadros. Mais uma imagem aqui. Olha que delícia que fica. Você acaba deixando esse espaço mais gostoso para uma outra função, uma função de estar, dá para misturar fotos de família, colocar obra, colocar fotografia, isso é muito interessante. Misturar os pontos. Ainda mais porque a gente está trabalhando essa sala como uma sala ali que ela é a ligação entre dois espaços, né? Então, quando a TV não estiver sendo usada, quando você for usar as outras salas, é legal que esse caminho seja todo agradável, que não fique ali aquela TV perdida, nossa, aqui é a sala da TV, tá? Ela tá desligada, então pronto, acabou esse espaço. Não, ele é um espaço que é muito gostoso de você até circular por ele, porque ele se torna interessante com todos esses quadros. E como ela gosta de decoração, a gente acaba dando mais espaço para ela pôr mais decoração. Isso aí. A gente sempre tem que pensar nos nossos hábitos, gente. Se a gente gosta de decoração, é bom que a casa permita que a gente faça as nossas aquisições, que a gente coloque, né? Vamos colocar os quadros na parede? Vamos ver. Então, a gente tem a composição dela e a gente pode brincar também com ou redistribuir esses quadros ou ter novos quadros completando essa composição e deixando essa parede cada vez mais legal, contando uma história ainda maior. Aqui embaixo, o que a gente pode colocar, gente, para não ficar esses vazios? Dá para deixar o vazio, não tem problema, mas tem muita coisa que dá pra gente pôr. A gente pode pôr cesta com manta, porque é uma sala de TV, daí não precisa ficar carregando a coberta de um canto pro outro. Vaso com planta. Daria para pôr algumas caixas, mas colocar ali caixas muito grandes, a gente tem um pouco de medo que fique com cara de... Largou ali? De largou ali, meio de provisório. Essa caixa eu vou levar para outro lugar. Então, é mais interessante cestas ou até uma caixa meio baú, de madeira, alguma coisa que tenha realmente uma linguagem mais interessante. Aproveitar realmente desse espaço para colocar decoração também e às vezes até ser mais funcional, né? Isso mesmo. Vamos ver o que mais que a gente... Ó, colocar um cesto de planta ali, dá pra gente pôr. A gente não vai pôr embaixo pra fazer essa composição do mood board mais bonitinha. Vocês vão entender depois, pra fechar. Então, vamos agora pra parede rosa ali. Vamos ver a parede rosa de novo. Então, essa parede era uma parede que estava incomodando pela cor, ela já estava com a ideia de mudar, ela também tinha uma textura ali na parede, né? Quase como se fosse um grafiato, assim, que ela já estava um pouco cansada também, né? É uma cor mais forte, ela pede para ser mudada antes, às vezes, da sala. Só que, eu vou pôr cor forte porque enjoa.
vou contar uma coisa pra vocês, que a gente tem escutado muita reclamação de cliente que tá enjoado de bege e cinza. Então, assim, realmente a cor forte é mais fácil de ficar cansativo, mas não por isso ela nunca será uma opção. Então, assim, fez eles felizes, mas agora tá na hora de trocar. E como eles têm bastante móveis escuros ali, essas madeiras, os móveis são com uma característica assim mais antiga, tem essa madeira mais escura, um pouco mais pesada, o que a gente vai fazer é deixar essa parede mais clara, dar um respiro aí para essa parte. E o que a gente vai fazer? Vai trabalhar com textura. A gente não precisa trabalhar necessariamente com cor, mas a textura é legal de trazer para cá. E a gente vai fazer isso com papel de parede de linho, que traz muito aconchego, muito conforto para o ambiente. A textura, ela traz movimento, ela é uma maneira de você não ficar com aquela parede lisa, chapada, mas você também não ir para uma solução muito marcante. Ela é realmente para dar um movimento para a sala. Então a gente tem um móvelzinho branco delas ali e a gente vai jogar essa textura de linho para trás. Olha como a gente vê a comparação da parede lisa para essa que tem uma textura, como elas estão meio que no mesmo tom, mas a textura já dá um movimento diferente, isso é muito legal. Outra coisa que a gente pensou que a gente recomendou para elas, né, foi não fazer apenas naquelas duas paredes que estão pintadas em rosa, mas sim continuar dobrando a parede que entra ali na sala, para dar mais ainda essa ideia de continuidade, de integração de todos os espaços. Realmente assumir que esse apartamento é um apartamento muito legal, que tem todos os espaços integrados e tirar proveito disso. Muita gente vive em busca de mais espaço, de parecer maior e tudo mais. Elas têm um espaço incrível nas mãos e que estava acabando ficando muito segregado por conta de alguns elementos muito pontuais, como a cor forte aqui só num pedaço e aquele móvel que estava vertical num pedaço da sala também. Então, tudo que a gente está fazendo aqui de solução é para deixar esse ambiente todo mais contínuo e mais amplo, né? Na sensação mesmo de você entrar e ter... mais integrado. Mais integrado. Porque a questão de amplitude, aqui a gente não precisa. A gente pode buscar, mas a gente não precisa porque o apartamento é grande. Mas esse espaço já não é usado. Então, a gente tem que fazer... Ele já é um pedacinho da sala, menor que o resto da sala, já tem uma dimensão diferente. Então, para que ele não pareça esse espaço segregado, como a Lari falou, a gente tem que fazer esses elementos para integrar. Não precisa ser com o sentido de amplitude, mas sim com o sentido de incorporar ele à sala. Ali, nesse espaço, ela tem já um abajur, que é muito legal de ser mantido. E o que a gente sugeriu para ela foi também complementar com um espelho, para fechar essa composição, trazer um elemento um pouco mais vertical ali para essa composição e também pela parte funcional. Você tá vindo ali dos quartos, vai sair ou vai para salas, é sempre legal dar aquele confere final antes de sair ou quando você está chegando também. Então, um espelho logo na entrada é um elemento muito interessante que ajuda muito nas composições. Bonito e funcional. Exatamente. Tudo que a gente mais gosta. Deixa eu ver aqui. Vamos colocar um espelho e um abajur. Isso. E aqui ela também pode trabalhar, ela tem bastante quadros já e dá pra ver que ela gosta disso porque, né, tem esse cuidado em várias paredes, então a gente acredita que abrir espaços para ela conseguir cada vez ter mais decorações é muito bacana, como a Gabi já comentou. Então vamos colocar também aqui alguns quadrinhos como uma ideia de que ela possa ir complementando esse espaço com o tempo. Dá pra gente mostrar também a referência ali de um hall de entrada, que tem espelho, que tem quadrinho. Ele tá ali um pouco escondidinho atrás da mesa, mas olha como fica muito gostoso. E ele dá até uma amplitude, né? Que ele reflete o... Ai, eu tô com a amplitude na cabeça, mas não é isso que eu quero falar. É profundidade a palavra, gente. Então o espelho ele dá profundidade, porque ele reflete, né, o ambiente e faz essa parede ali parecer que tá continuando e levando para aquela outra sala lá atrás. E ele ainda é um elemento que verticaliza, puxa um pouco o olhar para cima, porque se a gente vai preencher, esse não é o caso da Rosana, mas é o caso de muita casa, que a gente preenche com o que é necessário, que são os móveis que ficam no piso, daí fica todo povoado, nosso apartamento embaixo, e a parte de cima fica uma névoa só. Então a gente também pode usar ele para verticalizar, que traz equilíbrio para a sala. Outra coisa muito legal de trabalhar é que tanto o buffet, né, que agora a gente trouxe para a parte para ser o apoio da TV, e esse móvelzinho branco, eles estão com puxadores mais
comuns, assim, que não estão valorizando tanto esses móveis, que tem uma linguagem super bacana. O que a gente pode fazer para dar ainda mais destaque para eles é trocar os puxadores. Uma coisa super tranquila de fazer. Você pode procurar, né, várias opções que te agradem e você já dá uma outra cara total. Parece que você reformou o móvel só de trocar o puxador. São super poderosos. Uhum. Então aqui 2 das nossas sugestões. O que a gente pensou? Ó, vamos dar uma olhada num problema que a gente pode tirar proveito. O móvel aparador dela aqui, esse buffet, ele tem 2 furos. Então eu não posso colocar o puxador bolinha. Dá sim pra você colocar um puxador bolinha em cima do outro, não tem problema nenhum. Vai ficar até charmosinho. Vamos puxar aquele só pra gente fazer uma simulação ali. A única coisa que a gente tem que respeitar quando tá trocando o puxador de um móvel é a furação. Por isso que a gente deu pra ela a ideia de fazer 4 puxadores em cada conjuntinho ali de portas. E aqui não vai dar pra fazer bem certinho, porque o programa acaba não deixando. Mas a gente pode colocar 2 de cada lado, que fica super bonitinho, gente. Uhum. E olha como já deu uma... Só de colocar aí por cima já deu pra ver que dá uma outra cara total pro móvel, muito mais... condizente com a casa dela até e tudo mais. Porque o puxador, ele tava muito... assim, sem graça pra toda a graça que tem esse móvel. Ele é um móvel super bonito, cheio de traços e detalhes, e o puxador não estava valorizando ele. Então isso é uma forma muito legal de trabalhar. Gabi, eu vou te pedir para abrir no um outro PowerPoint que tem umas referências de móveis com puxadores diferentes. Vamos colocar ali, tá lá na pastinha. Então aqui, ó, pessoal, a gente tem um móvel todo trabalhado também com uns puxadores em pedras azul, super legal. Olha, imagine se fosse um puxador verticalzinho de metalzinho, ia dar outra cara, né? E não ia ser tão charmoso e tão especial esse móvel. Esse outro ali de baixo a gente trabalhou, é um quartinho que a gente fez, a gente trabalhou com os puxadores de couro no tom de rosa, que seguia meio que a linguagem do quarto. Forma uma alcinha aqui. Forma uma alcinha. Deu também uma outra cara já para esse móvel. A gente tem que ficar pensando sempre como que ele seria se ele tivesse um puxador tradicional, né? E olha como só de colocar esse pontinho de cor, esse pontinho diferenciado de atenção ali no móvel, já deixa ele bem mais personalizado, né? E legal. Um puxador é quando você tá com uma roupa básica e coloca um brinco pá, assim, aquele brinco maravilhoso ou um colar bonito. Então, assim, você transforma aquele plano de fundo simples, que tem desenhos retos, num móvel muito simplório, num móvel que não tem a cara de uma qualidade boa, às vezes ele não consegue fazer essa transformação. Mas um móvel de linhas retas, um móvel que seja quase que uma página em branco, o puxador dá todo o charme do espaço. Esse móvel ali, ele não tem nada de informação, é um super clean, super liso, e é o puxador que tá dando toda a graça pra ele. Vamos continuar. Então aqui, para esse móvel, a nossa ideia é trocar, mesmo com 2 furos, por um bolinha em cima do outro. E nesse daqui, que também tinha um com 2 furos, a ideia seria colocar um de couro, porque nesse tinha muitas gavetas. Aqui a gente pegou um de referência, mas o móvel dela aqui tinha muitas gavetas. Então talvez as 2 bolinhas aqui ficasse meio demais, meio over. Então a gente vai colocar aqui, a ideia seria colocar um de couro para cobrir as furações. E o couro ali junto com o linho, junto com o espelho, já vai trazendo novas texturas para esse espaço, novos materiais, vai deixando ele cada vez mais aconchegante. E por último a gente tinha a questão ali da sala que estava sem uso, né? Vamos ver ela de novo. Aqui. Ela estava arrumada como uma sala de estar, com o sofá de frente para o outro, o que é muito bom para a sala de estar, para as pessoas conversarem, mas o problema é que ela não estava sendo usada, mesmo com todos os móveis a favor pela distribuição, ela não estava sendo usada para isso, então provavelmente não seja uma demanda deles. E o que a gente fez foi perguntar o que talvez desse para usar nesse espaço, e foi muito curioso porque o problema que a maioria das pessoas tem, que é arranjar um espaço que quase não existe para colocar várias funções, como home office, como
tem um cantinho relax, várias coisas. Uma rede que a gente tinha falado. Uma rede a gente tinha proposto. Eles já têm todos esses espaços em outros lugares da casa. Então a gente fez, conversando, trouxe para eles a ideia de talvez usar esse lugar com uma poltrona, não com 2 sofás. E que essa poltrona seja um cantinho que possa ser para leitura, para tocar um violão. Estar também. Manter que um não sofá, vai tirar deixar... a cara do estar. A gente dá um pouco mais de movimento do que manter só 2 móveis quadradões, retangulares. Então, já vamos experimentar, vamos dar um pouco de movimento para essa sala ganhar uma graça. Porque pode ser não a disposição dos móveis que não faz eles usarem, e sim que ela não tá tão convidativa para se estar. Até porque na sala de TV, ali nas fotos não tá aparecendo, mas ele já tem mais outros 2 sofás. Então era uma casa com 4 sofás que não estavam sendo todos usados. Por isso a ideia de tirar um dos sofás, o maior ali, né, e trocar por uma poltrona e criar um novo espaço. Sendo que já tem uma sala com sofás, essa teria uma poltrona que convida para outros usos também. Aí. Então, olha que gostoso esse cantinho. Uma poltrona com uma mesinha do lado, com um abajurzinho. Combinou com o puxador. Então, o que eles falaram pra gente que gostam de fazer também? Gostam de tocar a Lu, né? Gosta de tocar violão, gosta de sentar ali pra conversar, pra relaxar mesmo. Então, acho que seria bem gostoso ter um cantinho pra isso. Esse espaço, gente, a gente fala que o segredo da casa funcional não é ela não ter graça e ser só funcional, totalmente reta e racional. A casa funcional você tem que analisar o teu uso, analisar tipo tudo. Aí eu toco violão, onde eu toco violão, eu leio na cama, mas eu durmo na cama. Será que eu leria em outro lugar? Testa ler em outro lugar. Ah, por que eu não tomo um café? Por que eu não tomo um drink nessa outra sala? Ah, porque não tem uma mesinha de apoio. Será que você tomaria? Tomaria. Ah, então vamos pegar uma mesinha só para testar se eu tomaria. Então, assim, como eles já têm os usos principais, os usos que normalmente a gente tem numa casa muito bem servidos nos outros espaços, nesse espaço eles vão ter que fazer uma experimentação mesmo, para conseguir usar ele, que ele supra de uma forma mais gostosa e não seja um espaço segregado ali. E também o que a gente poderia fazer é complementar com um tapete para deixar... Ele já tem um tapete ali, né? Mas isso é um elemento que também deixa bem aconchegante. Então, e montamos um mood board. Fechamos nosso mood board, demos soluções aí para todas as salas. E eu acho que são pequenos... Eu acho não. O que a gente conversou com ela é que ela não precisa fazer compra de novos móveis, ela não precisa trocar tudo que ela já tem. A única coisa que ela precisa fazer é talvez relocar as coisas, né? Reorganizar e tirar mais proveito desse espaço tão incrível que ela tem. Se a gente fosse analisar o que ela tem de... Se ela quiser seguir realmente isso, o que ela teria de investimento hoje? A prateleira e o espelho. Por que a gente fala hoje? Porque essa outra sala eles podem testar, ficar por uns 3 meses tentando fazer algumas atividades a mais ali, recebendo ali, para depois de visto comprar uma poltrona e arrumar, porque eles já têm muita decoração. Então, realmente é com muito pouca coisa que a gente vai fazer uma melhoria gigantesca aí. Aí vamos colocar mais uma plantinha para dar só mais um charmezinho, já que ela tinha também bastante planta. Vamos. E daí a gente fecha o nosso mood board com chave de ouro. Esse quadrado aqui, gente, é a porta. Acabamos não escrevendo, é só para dar uma ideia de que é a porta. E esses mais escuros, não é porque a ideia é pintar mais escuro, é só para dar uma ideia da profundidade do pilar. Aí, olha que gostoso que ficou, gente. Tudo bem condizente, tudo bem clarinho. Não ficou, Lorena? Bem lindo e aconchegante? A gente também achou. Espero que a Rosana e a Lu tenham gostado. A gente sabe que elas já ficaram super animadas, né? Já começaram já até tiraram os puxadores ali do móvelzinho branco para ir pensando no próximo. E são essas pequenas diferenças, esses pequenos cuidados que vão deixando a casa realmente com a nossa cara e mais gostosa pra gente morar. E a gente pensa às vezes que a gente tem que começar pelo mais complicado, pelo mais difícil, começar pela ordem certa, mas a gente tem que começar pelo que estimule a gente a continuar mexendo. Então, ó, já tiraram os puxadores, compraram outros, e isso te dá um gás, te dá um ânimo para fazer o próximo, te dá um ânimo para fazer o mais difícil depois.
Então comece por onde você sentir vontade de começar, para ir transformando e gerando essa vontade de sempre estar melhorando. Isso aí. Tá bom? Então, finalizamos mais um Soluções e até semana que vem. Um beijo. Beijo. Quem quiser participar de um Papo com as Gurias para ter seus soluções na prática, o Papo com as Gurias acontece toda quarta à noite, às 8 horas. O link para responder o formulário fica aqui na descrição do vídeo, também na bio do Instagram. Então, se você quiser, só preencher o formulário bem rapidinho, é só pra gente organizar a ordem das pessoas, acho que são 3 ou 4 perguntas. E com isso conversaremos um dia. Tá bom? Um beijo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau também pro pessoal aqui no Instagram. Obrigada por terem acompanhado.